Boa noite. Que a cidade de São Paulo é despreparada para as tormentas, como as que caem há uma semana, é fato conhecido. Agora, o que não dá é ficar sem sinal de trânsito a cada chuva. Os semáforos da capital deixam de funcionar quando caem as primeiras gotas d'água, um problema que agrava os congestionamentos e aumenta os riscos de acidente. Nesta edição do Jornal da Cultura, vamos saber por que a Prefeitura paulistana não tem peça de reposição e é obrigada a consertar semáforo por semáforo. Isso mesmo arrecadando mais de R$500 bilhão em multas de trânsito. E veja também outros assuntos importantes de hoje. O governo federal inclui mais 2,5 milhões de pessoas no Bolsa Família e diz que falta pouco para erradicar a miséria no país. Irmãos Cravinhos, condenados pelo assassinato do casal Richthofen, ganham direito ao regime semiaberto. Exumação dos restos mortais de Dom Pedro I e suas 2 mulheres revela curiosidades históricas. Depois de enfrentar manifestações de protesto, blogueira cubana Ione Sanches recebe escolta da polícia baiana. Em apoio ao uso de armamento, pizzaria nos Estados Unidos dá desconto para quem aparecer com a arma na cintura. Participam do Jornal da Cultura o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes, e o professor da Faculdade de Medicina, também da USP, Paulo Saldiva. O volume de dados que trafegam em todo o mundo pelas redes de celular dobrou no ano passado. Enquanto o mercado de telefonia móvel não para de crescer, aumenta também o descarte de equipamentos eletrônicos. E o Brasil ainda não tem estrutura para reciclar os componentes desse lixo especial. Tão pequenos e tão indispensáveis. O número de linhas de celulares com acesso à internet no mundo esse ano deve ultrapassar o número de habitantes do planeta, que em 2013 pode chegar a 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. No Brasil, os telefones móveis já são mais numerosos do que a população, 240 milhões. Os chineses são responsáveis pelo uso de 1 bilhão de aparelhos. Para este especialista em telecomunicações, isso significa que mais gente tem acesso a mais informações em cada vez menos tempo. Não há um aumento só no número de pessoas que acessam, mas na quantidade de informação que essas pessoas acessam, muito grande no mundo inteiro. Os smartphones, aparelhos que permitem checar e-mails, assistir vídeos e baixar conteúdo da rede, já são 4 em cada 10 celulares vendidos no país. Novas tecnologias chegam ao mercado todos os dias. E os aparelhos velhos, muitas vezes, são descartados de forma errada. Em um lixão comum, podem causar um prejuízo para o meio ambiente, porque os celulares contêm até 500 substâncias tóxicas. Isso sem falar do prejuízo econômico. Na placa de circuito de cada telefone móvel, há metais preciosos, como ouro, prata, cobre. Na Universidade de São Paulo, o Centro de Descarte e Reuso de Resíduos recebe os aparelhos, ainda em pequena quantidade. Separa o que pode ser reaproveitado. Mas para reciclar os componentes metálicos, precisa enviar toneladas de lixo eletrônico para a Europa. Aqui no Brasil, ainda não tem uma indústria significativa que dê conta da demanda. Então, tipicamente, se exporta tanto essas placas que estão no celular, quanto nas placas que estão nos computadores, para fazer essa reciclagem fora do Brasil. E que é uma pena, né? Porque é onde está a mina do ouro, vamos dizer assim. Márcio sempre dá o destino certo para os aparelhos. E olha que são muitos. Ele tem 2 linhas com acesso à internet e troca os smartphones 2 vezes por ano. Ficar sem celular nem passa pela cabeça. Sem celular, muita informação, não tem como. Se fica um culpado, já quero outro, se acaba a bateria de um, já pego outro, não tem jeito. Fato que a gente virou o escravo, né, do celular. Quer dizer, tem uma relação ali de... Você se sente esquisito. Hoje mesmo aconteceu comigo. Eu esqueci, eu tive que fazer algumas coisas, eu falei, puxa, se o mundo quisesse comunicar, que é uma bobagem. Tem um ponto interessante nessa questão do boom de toda essa tecnologia móvel, né, via celular, etc. Antes já tinha superado o celular, já tinha superado linha fixa
agora a banda larga via celular está super... Mas é interessante, porque o grande crescimento de todo esse mercado móvel, ele se dá muito também em mercados emergentes, grandes populações e que tinham na tecnologia anterior um acesso muito restrito às linhas fixas. Quando esses países ganham um boom, entram num boom econômico, aumentam o seu mercado de consumo, etc., eles pulam a tecnologia fixa e já vão direto para móvel. Então, é muito interessante que nesse mercado, que inclui o Brasil, a maior parte da expansão desse mercado já se dá na nova tecnologia móvel, enquanto nos mercados tradicionais você ainda teve um fôlego maior das tecnologias fixas antes de viabilizar economicamente a móvel. Então, é muito curioso como boa parte desse fenômeno está concentrado nos países. Mas algo que a gente já falou aqui é que o celular, que agiliza a vida, né, ajuda a gente ter tempo de sobra, mas esse tempo de sobra, o Saldiva já falou aqui, a gente não ocupa com lazer ou com, sei lá, com outras oportunidades. Você entope com mais trabalho, mais tarefa. Deixa eu jogar para o meu campo, que é qualidade de vida, né? Veja, tem 2 aspectos nessa matéria que são importantes. O primeiro que foi abordado é o descarte. Um celular tem metais pesados, como chumbo, mercúrio, cádmio, naquelas placas, e que uma vez liberados no meio ambiente podem contaminar o lençol freático. A gente vai começar então a beber ou comer animais peixes, por exemplo, então é importante que tenha dado um descarte. Mas esses descartes, eles não deveriam ser mais acessíveis? Você vê ali numa farmácia, devia ser responsabilidade de quem vende. Tem todo canto. Devia ser responsabilidade de quem vende. Exatamente. Você deve ter a mesma facilidade para descartar como você tem para comprar. Como descartar você não ganha dinheiro, você só ganha dinheiro na venda, nós estamos discutindo de mercado. E outra parte é a qualidade de vida. Enquanto, por um lado, num celular hoje... Mas você ganha na hora que você descarta só? Desculpa te interromper. Ela acabou de dizer ali, os metais... Se você não tiver escala, se não tiver uma condição, você não escala, você não consegue ganhar. Mas, por exemplo, enquanto hoje num desses iPhones você tem mais cultura do que eu tive quando eu tinha para comprar uma música, para ver um disco, eu tinha que ir para o centro da cidade e comprar. Hoje você consegue baixar qualquer coisa do Google. Isso é um mundo maravilhoso. O lado ruim disso é que o celular hoje, para mim, é aquela tornozeleira eletrônica do preso. Ele nos prende ao trabalho, ele nos mantém constantemente ligados, e isso está relacionado com alterações tanto da qualidade do sono, como aumento da ansiedade. Quer dizer, no momento que você perde uma coisa e você fica desesperado, eu sou asmático, né? Quando eu saía sem a bombinha da asma, eu tinha asma. Então, acho que agora a gente tem uma asma eletrônica que nos faz dependentes. Quer dizer, uma coisa que a gente fez para a gente controlar, se vira contra nós, nós passamos a ser controlados por ela. Exatamente. Isso em filme de robô tem muito isso, né? De robô que vira, de criar uma inteligência própria. Mas isso já não é... Mas não tem como mudar essa história. A internação compulsória, que nem para a Cracolândia, você faz uma internação. O cara que fotografou o prato e pôs no Instagram, isso é critério maior de internação. Olha, a situação já é conhecida por quem anda no trânsito de São Paulo. Basta chover forte e os semáforos param de funcionar. De ontem para hoje, mais de 150 cruzamentos ficaram sem sinalização por causa dos temporais. A repórter Luísa Moraes está ao vivo e vai trazer mais informações. Boa noite, Luísa. Afinal, qual é a explicação das autoridades para esse apagão nas ruas da cidade? Luísa. Boa noite, Poli. Hoje o prefeito Fernando Haddad disse que encontrou uma rede de semáforos totalmente sucateada. Anunciou também, até o segundo semestre, investimentos de 100 milhões de reais para a troca de todos os equipamentos no centro expandido de São Paulo. Fernando Haddad fez uma crítica indireta à ex-administração e criticou também a Eletropaulo. A companhia só teria entregue 20 dos 200 no-breaks prometidos à Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET. Os no-breaks, para quem não sabe, são equipamentos que ajudam a restaurar, a colocar em funcionamento novamente, evitar que queimem aparelhos quando há uma queda ou uma interrupção no fornecimento de energia elétrica. Em nota, a Eletropaulo afirmou que vem cumprindo o cronograma que prevê, na realidade, a entrega de 176 no-breaks até o mês de abril. Nós pedimos esclarecimentos à CET e não recebemos nenhum tipo de retorno.
E hoje voltou a chover mais uma vez forte em toda a região metropolitana, aqui mesmo onde nós estamos, que fica no cruzamento das avenidas Rebouças e Henrique Schaumann, um dos mais movimentados de São Paulo. E dá para ter uma ideia pelo movimento que a gente tem aqui neste horário. Ficou tudo alagado, impedindo a circulação de veículos. O fato é que alguma coisa precisa ser feita para que o paulistano não continue sendo penalizado e amargando prejuízos toda vez que chove. A cidade hoje teve mais de 29 pontos de alagamento. 171 semáforos deixaram de funcionar ou ficaram intermitentes ou simplesmente não funcionaram. Os motoristas, por causa dos alagamentos dos pontos intransitáveis, tiveram que buscar caminhos alternativos para fugir dos locais onde havia água acumulada. E 140 árvores caíram pela cidade. Para saber exatamente quais são as soluções que o poder público tem que trazer para aliviar a vida do cidadão paulistano que paga e paga muito bem os seus impostos, a gente convidou o Luiz Célio Botura, nosso convidado no Jornal da Cultura, que é especialista, engenheiro de trânsito, já foi ombudsman da CET, já foi presidente do DERSA. Tem solução? Aliás, antes de saber disso, eu queria saber por que demora tanto tempo, até 20 horas, para colocar um semáforo novamente em funcionamento. Tem como explicar isso? É porque eles guardam as ambulâncias fora da região de atendimento. Se elas tivessem a ambulância imaginária, tivesse próximo, porque toda vez são os mesmos lugares. As variáveis são poucas. Tem o Centro de Prevenção de Chuva, que ele já diz onde é que vai chover forte. Então era só ter mais próximo essa programação. Então nós estamos atrasados em programação e operação e na administração do processo. Bom, com relação à sinalização, quem é responsável pela sinalização? Perante a população, exclusivamente a CET. Mas a CET, a melhor equipe técnica que eu me defrontei na CET, no período que eu estive lá, foi os engenheiros que trabalham na área de semáforos. São muito competentes. Daí para frente, deles darem a receita, até a aplicação da receita, que as coisas têm dificuldade. Ou seja, os técnicos sabem trabalhar, está faltando administração e gerenciamento. Sim, exatamente. Nós estamos um pouco superados no tempo da forma de semáforo. Há mais de 40 anos existem semáforos mais... Só para finalizar, Botura, a gente paga muito dinheiro em multa de trânsito, em imposto, em IPVA. Você acha que o paulistano está recebendo a contrapartida que merece nesse trânsito? Olha, eu garanto para vocês que é fácil resolver o trânsito de São Paulo. Talvez baste um pouco de boa vontade e bom gerenciamento. Nós voltamos ao estúdio, Poli. Bom, e o Saldiva falava aqui sobre a fiação, que ajudaria muito se ela fosse subterrânea. Principalmente naquelas regiões que falta luz. Porque a gente está analisando um aspecto dessa chuva torrencial, que é o semáforo parar. Mas tem lugares que estão a 12, 16, 24 horas sem luz dentro da cidade de São Paulo. Porque o nosso sistema de transmissão de energia elétrica é por postes que enfeiam a cidade, tiram espaço das calçadas e estão sujeitos a essas quedas de árvore e assim por diante. Mas esse é um aspecto também que tem que ser... A gente não tem que analisar por que está chovendo tanto. Por que chove 100 milímetros? Por que chove 52 milímetros num dia? Que é uma coisa absurda. Por causa das mudanças do clima da cidade. Essas ilhas de calor que estão acontecendo. Então, a questão dessas chuvas... E todos os estudos históricos mostram que está chovendo cada vez mais chuvas torrenciais. Você tem seca... Chove ao mesmo tanto, só que a distribuição da chuva, ou você está no deserto, ou você está no mar. E por causa que a chuva mudou, acabou a garoa. Os demônios da garoa vão ter que mudar de nome em São Paulo. Vai ter que ser algum conjunto heavy metal. Isso deve, a cada ano, ficar mais acentuado. Isso vem acontecendo historicamente, direto, desde os últimos 40 anos. A gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe por quê. E agora, não sei se vocês percebem, para nós que moramos aqui na cidade, na capital, existe um certo pânico quando começa a ventar, o céu ficar preto, as pessoas começam a correr. Começam a correr porque senão não conseguem voltar para casa. Tem funcionários de onde eu trabalho que dormem na faculdade, porque eles sabem que não vão conseguir chegar em casa. Não, hoje me contou uma história, uma moça na rua, que ela falou assim, olha... a minha filha, a gente foi para a estação Itaquera e tal, e ela tinha que entrar naquele trem porque ela está em fase de experiência no trabalho. E aí não tinha lugar, eu empurrei
ela empurrou a filha, uma menina já de 20 e poucos anos, ela falou assim, eu empurrei e não cabia, eu empurrava até que, pum, fechou. Ela falou assim, eu comecei a chorar, porque eu falei assim, o que pode acontecer com ela lá dentro, naquele lugar tão lotado e tudo? Ela falou, depois de um tempo, mais tarde, a filha mandou uma mensagem. Estava tudo bem. Ela ficou muito chateada de empurrar a filha, mas era assim, sabe, eu não tenho escolha, eu tenho que colocar ela nesse trem porque ela não pode perder o trabalho e é isso que temos. Ô, Poli, acho que tem uma coisa também nessa matéria que é até relacionada com o anterior. Tem um gap de tecnológico nesse sistema de semáforo no São Paulo, em particular, onde eu conheço mais, que é impressionante. Não só na questão da forma como ele se comporta nas chuvas, etc., que demora para voltar, não tem no-break, não tem um sistema elevado que na inundação não bloqueia esse funcionamento, mas também na questão do gerenciamento. Se você olhar aí o que existe de disponibilidade tecnológica para gerenciamento remoto, para você fazer, combinar com o non-break, essa questão de você fazer uma retomada da programação imediatamente depois do problema ter ocorrido. Porque no Japão é assim, no Japão, em vários países, coordenar ele, programar ele, você tem um lugar mais congestionado, você remotamente libera mais aquele trecho do que o outro. Ou seja, a tecnologia existe, como a gente viu, a banda larga, inclusive remota, é usada de maneira... O cartão de crédito não é problema, não é? Acho que hoje... não. Se for usar de multa. Mas sabe, Paulo, eu queria só dar uma informação, porque essas notícias, esses imprevistos, né, acontecem toda hora. Por exemplo, agora, eu estava vendo uma notícia que eu quero dar, até porque... em nome da equipe de jornalismo aqui da TV Cultura, parece que tem uma moça chamada Maria Cristina Poli, que acaba de ganhar o prêmio da Troféu Imprensa Mulher na âncora, de melhor âncora de telejornal. É a âncora da chuva. Então, como está na boa, acho melhor jogar uma âncora. Então a TV Cultura não vai fugir, porque tem a melhor âncora de telejornal. Porque telespectadores, esse jornal não vai ser arrastado pela enxurrada. Exatamente. Graças aos nossos comentaristas aqui, que eles fazem a parte do filé mignon do jornal, e uma brava equipe curtinha, enxuta, que trabalha bravamente enxuta todo não, dia. nesse condição não. A equipe não é enxuta, é uma equipe molhada, mas a âncora segura o jornal no prumo. É uma coisa impressionante, né? Bom, elogios ao vivo. Agora eu fico toda empipocada aqui. Depois ficam falando, o que você tem no pescoço que você fica vermelha? Os irmãos Cravinhos vão cumprir o restante da pena em regime semiaberto. Eles são autores de um dos crimes de maior repercussão em São Paulo. Christian e Daniel Cravinhos de Paula e Silva estão presos há pouco mais de 10 anos. Eles foram condenados pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, que também cumpre pena pelo crime. Na época, Suzane era namorada de Daniel. Os irmãos foram condenados a mais de 38 anos. Segundo a Justiça, apresentaram bom comportamento na prisão e já cumpriram tempo suficiente de pena para receber o benefício do regime semiaberto. Eles poderão trabalhar ou estudar durante o dia, mas terão que retornar ao presídio de Taubaté, no interior de São Paulo, para dormir. A defesa de Suzane teve o pedido de benefício negado há 1 ano e meio. Segundo a Justiça, o exame criminológico mostrou imaturidade, agressividade e ausência de remorso. Por isso, Suzane continua a cumprir os 39 anos de pena no presídio de Tremembé, também no interior do estado. Se você não se lembra como os 3 cometeram o crime, o Jornal da Cultura explica. Segundo concluiu a Justiça, Manfred e Marisa von Richthofen foram assassinados quando dormiam em casa no bairro do Brooklyn, na zona sul de São Paulo, no dia 31 de outubro de 2002. Eles foram mortos a golpes de barra de ferro pelos irmãos Cravinhos. Suzane os acompanhou. O trio tentou simular um assalto seguido de morte, desarrumando e levando dinheiro e joias da casa, mas o plano foi desmascarado pela polícia. Os 3 confessaram o crime. 1 ano após o acidente com moto aquática que matou uma menina de 3 anos no litoral de São Paulo, o advogado da família pede mais rapidez à justiça. José Beraldo, que defende a família da vítima, falou por telefone com o Jornal da Cultura. Sabemos que a justiça no Brasil ela é lenta, mas há que prevalecer. Mesmo ele tentando se esconder para não responder à ação, já adotamos medidas para o desenvolvimento do processo, o processo criminal.
E também há um processo civil de indenização, onde nós estamos postulando 12 milhões de reais. Maurimar Chiasso, advogado do adolescente que pilotava o jet ski, também falou com o Jornal da Cultura e questionou o valor da indenização pedida. Os tribunais têm repetidas vezes dito qual é o limite dessas indenizações. Não é nenhum prêmio lotérico, como também quer o advogado da família. Em fevereiro do ano passado, a menina de 3 anos, Graziele Almeida Lames, foi atingida na cabeça por um jet ski enquanto brincava em uma área rasa da praia de Bertioga. 9 testemunhas ainda precisam ser ouvidas antes do depoimento dos réus: o dono do jet ski, o proprietário da marina e o mecânico responsável pela embarcação. O advogado da família da vítima espera que o caso seja julgado em primeira instância ainda neste semestre. Olha, depois de ver essas duas notícias dos irmãos Cravinhos que conseguiram o benefício e agora esse caso que não sai do lugar dessa menina, eu fico pensando, as novas gerações aí que estão, assim, os mais jovens assistindo esse jornal, devem falar assim, puxa, será que o crime compensa? Ou então a gente pode fazer e nada acontece? Se você tem um ótimo advogado, que tem bons advogados no país também... Não, porque é revoltante quando você vê, especialmente o caso dessa menina, que é tão recente, não é? Pois é, lamentavelmente o crime compensa, principalmente se for feito em camada pobre da população, onde o nível de solução de latrocínios ou de assassinatos é muito baixo. Quer dizer, você tem uma chance de 1 em 10 de ser pego. É um bom negócio. Agora, quando você tem, mesmo num crime de alta visibilidade como essa, da criança, que eu considero isso um crime. Da Graziele. Da Graziele. Você demora muito tempo, vai protelar, primeira instância, vai segunda instância, terceira instância, e isso vai ficar décadas. Ou pelo menos quase uma década. E nesse caso dos irmãos Cravinhos, eu não consigo imaginar crime mais hediondo. Você entrar, matar pessoas à barra de ferro, uma forma extremamente cruel de matar, de uma forma fria, premeditada, calculada, contratada, e você sai para o bom comportamento. Pois é. Como é que, lógico que numa prisão você vai se comportar mal como? O que você vai fazer? Então, eu acho que... A perícia tem trabalhado bem nesses casos, pelo que você, assim, você observa? Aí, no caso, foi feita uma investigação e rapidamente, porque eles foram primários. Mas o problema, no geral, assim, nesses crimes, sei lá, o Gil Rugai está sendo julgado nesses dias. Veja, eu acho que a perícia, a polícia científica, eu conheço pouco do assunto, mas eu consigo saber que falta recurso demais. É necessário... A gente sempre investiu no combate e no confronto. Eu acho que, no momento, a gente devia também investir na capacitação maior da polícia, passando tanto por salário quanto também por inteligência. E eu acho que isso que talvez fosse a forma moderna de combater esses crimes. Olha, acho que nesse ponto, saiu hoje um relatório do Ministério da Justiça fazendo um balanço sobre a capacidade da polícia investigativa no país, mostrando a situação é absolutamente caótica, na verdade. Você tem, a maior parte das capitais do Brasil não tem ML. Não é que você não tem os equipamentos de investigação, não tem nem a estrutura básica para receber qualquer corpo que tenha sido vítima de violência alguma. E a desestruturação da polícia, no ponto de vista de tecnologia para investigar, o relatório mostra que está... Soma-se a isso essa justiça que é lenta e esse caso, pegando agora os irmãos Cravinhos aqui, que quer dizer... Foi lá, os caras foram condenados e não sei o quê, e aí sai por bom comportamento. Então, você imagina, se você sai depois de poucos anos por bom comportamento, depois de ter matado pessoas de forma premeditada, fria, com barra de ferro e tentando simular um álibi depois, o que vai acontecer com quem matou uma criança com um jet ski? Possivelmente nada. Veja, se você ficou 6, 7 anos, eu não sei quanto tempo que eles estão presos. Agora, o que vai acontecer? E ainda vem falar de prêmio lotérico. Pois é, quer dizer, a falta de sensibilidade é uma coisa absurda. Então, chamou a minha atenção também a fala dele ali da coisa da indenização. Como pretende... Pode até pensar, mas não fala, né? Eu acho que devia ter um sensor de besteira. Eu não tenho, eu falo bastante, inclusive ao vivo. Mas as pessoas deviam ter. Olha, vamos falar sobre outro assunto aqui.
especialidade do nosso Saldiva, que é a exumação dos restos mortais da primeira família imperial do Brasil, que traz detalhes inéditos sobre a vida de Dom Pedro I e suas duas esposas, as imperatrizes Leopoldina e Amélia. Os estudos foram realizados sigilosamente pela historiadora e arqueóloga da USP, Valdirene do Carmo Ambiel, e revelados hoje pelo jornal O Estado de São Paulo. Exames de ressonância magnética mostraram que Dom Pedro I teve 4 costelas quebradas do lado esquerdo, resultado de acidentes com cavalos. Sua estatura era menor do que se acreditava. Ele tinha entre 1,66 m e 1,73 m de altura. Embora tenha proclamado a independência do Brasil e sido imperador, foi enterrado como Dom Pedro IV de Portugal e no caixão só havia insígnias portuguesas. Quanto às esposas, o estudo descobriu que Dona Leopoldina, a primeira mulher, nunca fraturou o fêmur, como se acreditava. Dizia-se que ela caiu ou foi empurrada de uma escada por Dom Pedro. A segunda esposa, Dona Amélia, que guardou luto por 42 anos pela morte do marido, foi mumificada e enterrada vestida de preto. Os técnicos que trabalham no projeto acreditam que, num próximo passo, seja possível reconstituir detalhes como o rosto e a voz de Dom Pedro I. A voz? Pelo formato do cavo. A gente participou muito perifericamente disso, porque o trabalho é feito por um grupo de historiadores, mas quando você precisa reconstruir a face, quando você precisa reconstruir a voz, você precisa de medidas muito precisas. E o estado que estavam essas ossadas estava muito ruim, então a gente usou tomografia para reconstituir essa, poder permitir que a gente entendesse um pouco melhor como eram essas pessoas. Agora, até uma pergunta que o Senes fez antes da gente começar o jornal. Por que esse tipo de pesquisa agora, essa reconstituição, enfim, por que é importante para nós, para a nossa sociedade atual? Tem 2 aspectos. Além da curiosidade histórica? Da curiosidade histórica, mas você pode, por exemplo, extrair DNA dessa ossada, que a gente vai precisar fazer, porque tinha uma história de epilepsia do Dom Pedro, eles tinham maior chance de hemofilia na família. Como estava muito deteriorado, vai permitir que a gente se capacite melhor, inclusive para perícias forenses, que a gente estava discutindo aqui. Tá. A segunda parte, a parte de reconstituição avançada da face, com o tipo de método que foi feito, também pode servir até para investigação. Você acha uma ossada em algum lugar, você quer saber quem era essa pessoa. Então, você pode fazer um retrato muito mais compatível com a realidade. Quer dizer, nós vamos ter que aprender a fazer uma coisa mais... a gente não tem ainda essa capacidade totalmente instalada e esse é o desafio, né? Agora, eu fico imaginando os bastidores dessa pesquisa toda, desse negócio. Imagina tirar do Museu do Ipiranga esses corpos e atravessar a cidade, você está ali acompanhando... Está levando o Dom Pedro. Não, é interessante essa sensação. O duro foi achar a transportadora, né? Você ligava para a transportadora, eu mesmo que fiz esse trabalho, né? Ligava lá e falava, quero transportar um caixão com uma ossada. Já desligava achando que era trote. Até que a gente chegou numa empresa alternativa, que nós ligamos, olha, eu queria transportar um caixão. Pois não, é Dom Pedro I. Ah, pois não. Aonde ele está? Está no Museu do Ipiranga, vai ter a Faculdade de Medicina. De um profissionalismo Mas ele total. acreditou assim, de bate-pronto? Direto, é um homem justo e... que também não deve ter, né? Aí chega essa história, né? Chega todo esse transporte, você leva, estava muito deteriorado para não quebrar essa alçada. Quer dizer, o making-off disso também envolveu muita dedicação por parte de muita gente, de várias áreas do conhecimento. Imagina. Foi muito gratificante fazer isso. Eu imagino, porque assim, você está ali atravessando a cidade, no congestionamento, com o corpo do Dom Pedro. E é de noite, não podia chacoalhar muito com essa cidade esburacada. Você imaginou, a gente recebe uma ossada e devolve ela quebrada. Em pó. Quer dizer, você imagina o que vai acontecer numa família extremamente respeitosa. Às pressas, uma cremação. Não, mas foi interessante. Mas eu acho que a gente começou a tratar um pouco melhor uma parte da história do Brasil, que quando a República se instala, ela como que diminuiu a importância desses personagens. Eu acho que isso foi legal. Foi muito... Agora, a altura, né, dele, eu pensei que ele fosse mais alto, não sei porque... O próprio monumento da independência, que ganhou foi um italiano, né, que ganhou, foi uma coisa até em 1922,
E ele estava fazendo um monumento para o russo, para a Revolução Russa. Aí perdeu o contrato, porque teve a Revolução de 1917. Então a gente adaptou. Saiu do czar, entrou, foi uma coisa interessante. Estava brincando comigo aqui no ponto, eu imaginava que ele era da altura do Tarcísio Meira, que fez o Dom Pedro. Eu acho que o Tarcísio Meira era mais produzido. Mas a altura, se você for ver a cama real no Museu do Ipiranga, você vê que é uma cama de dimensões pequena. Com quantos anos ele morreu? Os trajes... Eu acho que... 30 e poucos anos, 30 e poucos anos. Era a média ele morreu porque ele tinha o pulmão, um dos pulmões dele, quando uma queda de cavalo, teve um pneumotórax. E nunca mais expandiu, não sabia reexpandir pulmão. E ele pega a tuberculose do outro lado. E mesmo assim, ele trabalhou ele é um homem corajoso, com uma coragem pessoal muito grande, ativo. Quer dizer, mesmo doente, com dificuldade de fazer esforço, ele foi um homem que tinha um grande mérito. Puxa, tem história, hein? Não dá para a gente falar aqui, porque o nosso tempo tem muita coisa para frente, mas faremos outras. Veja a seguir, governo inclui mais 2,5 milhões de brasileiros no Bolsa Família e mais os riscos de quem malha sem parar em busca do corpo perfeito.